terminar, virtudes ligadas ao nosso relacionamento conosco mesmo. Repita comigo, fidelidade. Vamos no 3 bem alto, 1, 2, 3. A pessoa que é fiel. A pessoa que é fiel. Fidelidade. E existem vários princípios, eu não vou até, eu quero sair do capítulo 5. Mansidão, a palavra prautis, significa dócil, submissão. Poder estar sobre o controle de ou de algo. Essa palavra é mansidão. Irmão, um pastor que ele não tem nenhum tipo de mansidão, ele não apacenta. Ele não tem como apacentar. Um pastor precisa ser, ou ter, ou lutar para ser manso. Todo mundo perde a estribeira, todo mundo discute, todo mundo se enraivece, todo mundo se ira. Mas é preciso que a igreja identifique indícios, categorias, adjetivos de mansidão. A gente não pode se descontrolar com tudo e com todos. A gente tem que ter a paciência. A tradição judaica, eu estava lendo o Talmud, traduzido para o português, o próprio Kinshi, o Rashi, o próprio Maimônides também, no século XI, eles falam que o varão Moisés era extremamente manso. Lá na própria Bíblia diz que era, portanto, Moisés o homem mais manso da casa. Caso contrário, ele não tinha feito o que ele fez, irmão. Andar com aquele bando de gente tribulosa, não tem como. Faz parte. Por que você acha que longanimidade, benignidade, mansidão fazem parte da vida relacional? Porque não vai, repita comigo, relacionamento não é fácil. Eu te dou motivos aqui para você às vezes sair, não olhar na minha face. Você dá motivo para que eu não olhe na sua face. Por isso que o termo, por isso que a Bíblia coloca aqui, ó, em relação ao próximo, longanimidade, benignidade, bondade. Em relação a mim, fidelidade, mansidão. Outra coisa, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Repita comigo, e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram sua carne, paixões e concupiscências. Aí, como foi crucificada a minha antiga natureza, ele pode colocar a natureza? Se eu não sacrifico a minha, ele não coloca a? Porque no meu reino não existe lugar para outro rei a não ser Cristo. Então eu preciso sacrificar o meu. Caso contrário, irmãos. Irmãos, vida cristã é igual relacionamento conjugal. Tem hora que você tem que largar para lá. Você tem que ser feliz, aí você tem que perder a razão. Com Deus você tem que perder a razão toda vez. Porque entre você e Deus você não tem razão. Alguém tem razão? Ninguém. Entre eu e Deus nós não temos razão. Eu não tenho razão. Entre você e Deus você não tem razão. Então por que você que decide? Então por que você que teima? Então por que você quer andar onde você quer andar? Você sofre porque você constrói a sua ruína aos poucos. Deus está falando, volta, eu quero te encher, eu quero transbordar a sua vida. Irmão, eu tenho vergonha de chegar no céu. Meu Deus, eu tenho vergonha de chegar lá e mostrar o que eu sou. E o que eu tenho feito para Deus. Principalmente eu que li sobre homens que fizeram coisas para Deus. Eu morro de vergonha. Então, Deus está dizendo, Preza, eu quero entrar, mas você tem que sair. Eu quero me assentar, mas você tem que levantar. Eu quero reinar, mas você não pode ser mais rei. Não, se eu quero ser corregente, nem corregente. Eu quero ser o embaixo, não, você não é nada. Você crucificou a você mesmo lá na cruz do Calvário. Eu vou transplantar para você a minha própria natureza, a natureza de Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Aí, irmãos, eu vou terminar, e acabou o tempo, eu peço desculpa. A gente faz isso... eu vou só ler. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Do 21 ao 26. Aí eu coloquei duas coisas. Presley, você é cristão? Sou. Então viva como um cristão. Viva como um cristão. O irmão Francisco de Assis, irmão, leia sobre Francisco de Assis. Você sabia que Francisco de Assis, o que falava com os animais? É esse mesmo. Você sabia que ele foi evangelizar entre os muçulmanos? Meu Deus, ele falou diante do sultão. O povo degolava os cristãos. Por quê? Porque eles acreditavam que Francisco de Assis tinha um pinelzinho, uns parafusos folgados, e eles, os muçulmanos, acreditavam que o Senhor Deus, no caso Alá, poderia falar por meio de gente assim. Ele pregou entre os muçulmanos, Francisco de Assis.
Irmãos, a vida dele era tão impactante, era tão cheia de Deus. Irmãos, era tão cheia de... Ele fundou a organização dos irmãos menores. Depois veio chamar os franciscanos. Era tão cheia de Deus, o irmão Francisco, que a vida dele impactava as pessoas. Por isso que ele disse aquela frase: em todo tempo, pregue o evangelho, e se necessário for, use palavras. Foi ele que disse isso. A própria igreja aí, a igreja, né? A igreja, o próprio romanismo, vamos colocar assim. O próprio romanismo faz aquela oração, que ele falava aquela oração: Senhor, faz de mim instrumento da sua paz. Não tem a reza que eles rezam? Senhor, faz de mim instrumento. E ele orava todo tempo assim. Irmãos, a história desse homem, pega os livros de Justo e Gonzalez e leia, pelo amor de Deus, faça uma coisa para a tua vida. São 10 livros, oh glória. 10 livros dá para você ler. Irmão, Deus abençoe. Acabou o tempo, acabou o capítulo 5. Diga graças a Deus.